do São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei então perguntaram a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? E Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Jesus estava pregando às margens do mar da Galileia, e nós acompanhamos, inclusive, um dos grandes sermões que ele faz, ali na sinagoga de Cafarnaum, sobre o pão da vida, e como as pessoas tinham reagido de maneira muito avessa, contrária ao que Jesus ensinou. Então Jesus está na Galileia. O evangelho de hoje vem um grupo da cidade de Jerusalém, longe. Eles vêm da capital religiosa, onde fica a sede, o templo. E eles vêm para discutir com Jesus. Aí você pensa, bom, eles vão discutir sobre a questão da Eucaristia, do pão da vida. Eles vão discutir sobre as grandes questões que Nosso Senhor está pondo, né? Os milagres, ressurreições de mortos, cegos que voltaram a enxergar, pessoas que foram perdoadas de seus pecados, as grandes questões levantadas por Nosso Senhor. Você imagina isso, né? O cara está lá há 2 anos botando fogo naquela região, então eles vão vir com questões sérias, com questões fortes para confrontarem Jesus, já que eles querem confrontar. Não, você imagina isso, né? Aí eles chegam. E do que eles vão tratar? Do que eles vão discutir? O que eles vão se interessar? Sobre lavar as mãos. Não é estranho? Então, primeiro eu quero que você se dê conta do absurdo. Porque cada um de nós vai se encaixar nesse absurdo agora. Que eu tenho esse dom. Entendeu? De você achar que o absurdo está no outro e de repente você está dentro do absurdo. Veja, o que eles estão discutindo com Nosso Senhor? Eles tinham observado, isso deve ter chegado em Jerusalém, que os apóstolos, os discípulos, os seguidores de Jesus era um rabino, um rabi. Era assim que ele era considerado.
não praticavam as tradições dos antigos. É isso que está sendo dito. Essa é a acusação. Os fariseus estão acusando. Os doutores da lei estão acusando. Esses são pessoas extremamente zelosas. É que na nossa cultura, fariseu tomou uma conotação muito negativa, pejorativa. Falando, é um fariseu. Não é assim? Mas espera aí. Não. Os fariseus, e o próprio São Paulo era fariseu, eles eram pessoas muito piedosas. Pessoas muito praticantes, conhecedoras da palavra, da Torá, da lei. Só que eles tinham tomado os 10 mandamentos que nosso pai Moisés havia recebido de Deus e transformaram esses 10 mandamentos em 613 leis, 613 práticas. Então, e até o número 613, ele já é em si uma ideia. É 6 mais 1 mais 3, 10. São os 10 mandamentos, agora vividos, segundo eles, segundo a perfeição. Por isso 613 normas. Mas para traduzir para você o que é um fariseu, o fariseu é um grupo que tomou as práticas que aparecem no livro do Deuteronômio e no livro do Levítico, e que pertencem aos sacerdotes no templo, e trouxe para dentro de casa e para a vida pessoal das pessoas comuns. Esses são os fariseus. Então lá tem uma regra, um monte de regra, que dizem respeito ao templo de Jerusalém, que dizem respeito aos sacerdotes no templo de Jerusalém. Por exemplo, aqui foi dito como se lavam vasilhas, jarros, copos. E eles copiavam o que se fazia no templo dentro de casa. No templo, na vida comum. Um sacerdote, ele toda vez que vai oferecer um sacrifício, seja de qualquer tipo que for, ele realiza uma série de ablusões, uma série de purificações. Então quando você ouve assim, lavar as mãos, você está achando que é o nosso lavar a mão de hoje, né? Por causa do Covid, agora tem o monkeypox. Assim, a gente toda semana tem uma novidade de desgraça sobre a face da terra. Aí você pensa, é isso, né? Que se falou tanto, lavar as mãos para que a gente não contamine, a questão dos germes, das bactérias. Não tem nada a ver. São purificações rituais. São purificações litúrgicas. É um rito, acompanhado de preces, de orações, como os sacerdotes faziam no templo. Compreende isso? Então, aquilo que são as práticas dos padres, dos sacerdotes no templo, o fariseu fazia na rua. Ele fazia dentro de casa. A casa do fariseu, a casa de todo judeu, deveria ser uma cópia do templo de Jerusalém. A vida do fariseu deveria ser uma cópia da vida sacerdotal. Mas Deus não disse isso. Essas regras não são para o povo. Essas regras, inclusive, elas são provisórias enquanto existir o templo de Jerusalém. E aí o escândalo deles, pelo fato dos apóstolos, dos discípulos, não observarem esse monte, essa série, 613 práticas litúrgicas, rituais, purificatórias. Porque não era isso que Deus tinha pedido para o povo. E Jesus não ia pedir o que Deus não pediu. E aí eles vêm com gana, eles vêm com fome, eles vêm com sede. A primeira leitura que nós ouvimos é Deus falando para Moisés, que não era para acrescentar nada. No salmo que nós cantamos hoje, a pergunta que o salmista faz é: quem é que vai entrar na casa de Deus? Quem é que vai entrar no céu? Quem é que vai entrar na sua santa habitação? Está escrito assim: quem não lavar as mãos antes de comer, está escrito? Está escrito isso? No Salmo responsorial, que nós cantamos hoje, aliás, lindamente cantado pelo Bira. Em um momento ele cantou aqui, lavar as mãos, tem isso? Fazer as ablusões, tomar o banho correto. Teve isso no cântico? Não. Quem tem o coração limpo, quem tem a mente limpa, quem pratica a justiça, quem ajuda seu irmão, esse vai entrar
coisas grandes, santas, fundamentais e importantes. O coração da lei é o amor. O coração da lei é a santidade de quem ama. E aí nosso Senhor Jesus Cristo vai dar uma resposta muito dura a esses que vêm acusá-lo. A primeira coisa que Jesus diz deles é que eles são hipócritas. E aí agora começamos a pegar pesado. A palavra hipócrita não tem a conotação que nós temos hoje. A palavra hipócrita, ela é muito mais profunda. Hipócrites era a máscara que se usava no teatro. Isso é hipócrita. Ou seja, Jesus está chamando esses homens de mascarados, de atores de teatro. A religião, quando ela se transforma num teatro. A religião, quando ela se transforma numa máscara. E quantas pessoas você conhece que transformaram a religião em uma máscara, em um disfarce? Não fazem o bem, não vivem o evangelho. E usam uma máscara de religioso. E usam uma máscara de religiosa. E usam uma máscara, um fingimento, uma aparência. Eles atuam. Vem domingo na missa, cantam os hinos, fazem os rituais, são capazes de acordar 4 horas da manhã para rezar com o Frei Gilson, entendeu? Inclusive ligam o rádio no último volume porque é para acordar a casa inteira e infernizar todo mundo. Hoje, antes de sair de casa, esculhambou a família inteira, entendeu? Ameaçou, e quando voltar, só Deus que nos livre dessa pessoa. Eu tenho até medo na hora que voltar para casa. Então, um teatro, não é não? Um teatro ou não? A pessoa olha para uma atriz, para um ator desse, e diz assim, o que vai fazer na igreja? O que vai fazer rezando? Por que reza tanto? Que quanto mais reza, pior fica. Mais condena, mais julga, mais fica procurando cisco nos olhos dos outros quando tem uma trave, quando tem uma árvore dentro do próprio olho. Jesus disse isso ou não disse? Jesus não fez essa acusação? Esse é o grande perigo de quem é religioso. Esse é o grande perigo de quem frequenta a igreja. Esse é o grande perigo de quem acha, de quem pensa que é santo, que tem Deus, que conhece a Bíblia. É que você faça da fé um teatro. Que você faça da fé uma grande máscara, onde você se esconde para acusar os outros, para apontar o defeito dos outros. Mas é mais grave do que isso. Nosso Senhor vai ao âmago da questão. Ele vai no fundo da questão. Vocês trocaram os mandamentos de Deus por tradições, por costumes dos homens. Isso é uma acusação séria, viu? Que muitas vezes os protestantes fazem contra nós católicos. Quem nunca conviveu com protestante é que nunca ouviu essa acusação. Quem convive com protestante, vira e mexe, ouve essa acusação. De que as práticas da Igreja Católica são tradições humanas, são tradições dos homens. Que a gente está preocupado com casca, preocupado com coisas externas. Mas não é disso que Jesus está falando, não. Jesus está dizendo dos mandamentos. E Jesus está dizendo de tradições com T minúsculo, com costumes. É disso que Jesus está criticando. E aqui, meu irmão e minha irmã, eu não preciso de nenhum evangélico, de nenhum protestante para me dizer isso. Isso eu digo aqui na paróquia toda semana. Quem frequenta aqui, ouve. Camarada, vou dar um exemplo, porque é bom exemplo, né? A gente vê assim de maneira muito clara do que se trata. A pessoa chega para mim e diz assim, Padre Ubirajara, abençoa esse escapulário. Às vezes a pessoa não sabe nem o nome daquilo. Abençoa essa correntinha. E aí, quando eu estou em boa luzes, né, momento, eu simplesmente abençoo, digo, Senhor, ensina essa criatura do pântano
o que significa isso, que ela saia dessa superstição, dessa coisa vazia, isso na mente, tá bom? Não é claro, não, jamais, uma pessoa fina como eu. E abençoo,